Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Continuamos a nossa boa tradição da boa tarde, né? Bom dia foi só um dia e não teve repetição. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de propostas de resolução referentes a acordos de parceria económica, cultural e científica. Estes acordos, a submeter à Assembleia da República, pretendem aprofundar a cooperação económica de Portugal, enquanto membro da União Europeia, com os Estados da África Austral, CADC, além da cooperação científica com a África do Sul e cooperação cultural com a República do Peru. O Conselho de Ministros procedeu igualmente a um conjunto de nomeações públicas, nomeadamente para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto e para a Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo. Todas estas nomeações foram atestadas através de parecer favorável prévio da CRESAP. O Conselho de Ministros aprovou também a realização da despesa relativa aos apoios decorrentes de celebração de contratos de programa com os municípios no âmbito do Programa de Generalização das Refeições Escolares. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a proposta de lei que agrega num só diploma que consolida o regime da prevenção, proibição e combate a qualquer discriminação assente na origem racial, étnica, cor, nacionalidade e ascendência em território de origem. O diploma reforça a composição e as atribuições da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, passando esta a ser a entidade com competência para os processos de contraordenação e aplicação de coimas ou sanções acessórias. Por último, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que cria o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. O programa abrange todas as pessoas que se encontrem a desempenhar funções que correspondam a necessidades permanentes dos serviços da administração central, local ou no setor empresarial do Estado, sem o adequado vínculo jurídico. O acesso ao programa será avaliado por uma comissão bipartida a criar em cada área governativa e após solicitação do trabalhador interessado. Para mais esclarecimentos sobre este tema, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito boa tarde a todas e a todos. Como sabem, no programa do 21º Governo Constitucional está identificada uma prioridade de promoção da estabilidade no emprego e uma linha específica que identifica a necessidade de reduzir de forma substancial a instabilidade nos quadros de pessoal da administração pública. Ou, dizendo de outra forma, reduzir a precariedade no Estado. Também o Plano Nacional de Reformas estabeleceu a importância da valorização do exercício da função pública, do seu rejuvenescimento, promoção da qualidade técnica e identificou como fator nuclear da valorização desse trabalho em funções públicas a redução da existência de vínculos ou a extinção de vínculos ilegais ou ilegítimos de relacionamento de trabalho entre o Estado e trabalhadores que prestam serviço para a administração pública. Na sequência dessas orientações do programa de Governo, foi também aprovado no Orçamento de Estado para 2017 um programa de trabalho para que, durante o corrente ano, se levasse a cabo um Programa Nacional de Combate à Precariedade na Administração Pública. Esse programa tem duas datas marcantes, que é o primeiro trimestre, o final do primeiro trimestre, em que o Governo se comprometeu a apresentar esse programa à Assembleia da República, portanto, e fazer a sua apresentação pública, e depois, outubro de 2017, que será a altura em que esse programa estará em plena aplicação. O Conselho de Ministros de hoje aprovou a resolução que define as traves mestras desse programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública. Esse programa, como a Sra. Ministra já disse, pretende abranger todos os casos relativos a postos de trabalho que, não abrangendo naturalmente carreiras com regime especial,
que têm as suas próprias regras de vinculação, correspondam a necessidades permanentes dos serviços da administração direta, central ou desconcentrada e da administração indireta do Estado, incluindo o setor empresarial, e que, naturalmente, servirá também, no quadro da autonomia existente, para a administração local poder vir a abraçar um objetivo semelhante, se bem que, como sabem, a tutela desse ponto de vista do Estado não é a mesma que relativamente à administração direta ou indireta do Estado. O que é que... Este é o campo de aplicação, o âmbito da aplicação deste programa de regularização. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar, como disse a Sra. Ministra, através de comissões a instalar em todas as áreas governativas, todos os ministérios, com comissões que terão uma característica muito específica. É que são comissões integradas pelos membros do Governo, representantes dos membros do Governo da área das Finanças e do Trabalho e os ministérios respectivos, naturalmente, e as estruturas sindicais que acompanham, que intervêm na área da administração pública. A essas comissões competirá identificar, em particular a pedido dos trabalhadores e na sequência do relatório de diagnóstico que foi apresentado publicamente há umas semanas atrás, identificar todas as soluções de vínculos irregulares e propor a modalidade da sua regularização. Não se trata de um modelo que se possa aplicar a todas as situações. Há situações distintas na administração pública e elas serão tratadas também de forma distinta. Há trabalhadores que têm vínculos precários do tipo recibo verde ou estão com, por exemplo, bolsas de investigação que continuarão a existir naturalmente, mas alguns casos nessas situações estão a desempenhar funções de outra natureza, função técnica. Portanto, há um conjunto de situações em que relações de trabalho permanente e necessidades permanentes do Estado estão a ser asseguradas através de vínculos irregulares para esse efeito. Portanto, esses casos terão direito, naturalmente, a um tratamento específico adequado à sua situação. Há outros casos em que se trata de outro tipo de mecanismos, como, por exemplo, os contratos de emprego e inserção, em que, em alguns casos, também correspondem a situações de necessidades permanentes do Estado e terão também um processo, naturalmente, tecnicamente um pouco diferente, de resolução. Este trabalho será desenvolvido a partir de agora e durante o período que decorre até outubro de 2017, para cumprir as normas do Orçamento de Estado, por forma a tentar abranger todas as situações possíveis. Será um processo claro, transparente, terá necessidade naturalmente, de aprovar legislação específica para que este processo possa decorrer com toda a legalidade, com toda a sustentabilidade e toda a legitimidade, mas com o desenho deste modelo e com a sua entrada em funcionamento, o Governo dará cumprimento a mais um dos seus objetivos prioritários formulados no programa do Governo e que tiveram no Orçamento de Estado para 2017 uma relevância significativa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para responder às perguntas. Boa tarde, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, eu gostava de perceber qual é o prazo para a composição destas comissões, até quando é que elas têm que estar em funcionamento. Depois, também queria perceber porque é que o Governo optou por partir da iniciativa do trabalhador à avaliação da situação de precariedade, uma vez que foi feito esse levantamento, primeiramente no relatório. E, por fim, só uma última questão para a Sra. Ministra. Nós acabamos de saber que o PSD quer voltar a ouvir Mário Centeno na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava de saber e de ter uma reação do Governo em relação a isso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sobre a última questão, já vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder à primeira questão que colocou. O assunto já foi debatido ontem na Assembleia da República e, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, não tiramos conclusões sobre a posição de um nosso Ministro com base em compromissos que terceiros alegam que ele tem. A Caixa Geral de Depósitos tem uma nova administração e isso é aquilo em que estamos concentrados, em que desempenhe bem a sua função tão importante para a estabilização do sistema financeiro em Portugal, que é também essa a nossa principal preocupação. Sr. Ministro. As duas questões que foram colocadas, uma resposta muito simples. O trabalho de constituição destas comissões, no respeito pelos tempos que foram fixados no Orçamento de Estado, estará concluído até ao final do primeiro trimestre e portanto, o período que dei até outubro de 2017 será precisamente o período em que este trabalho que eu há pouco identifiquei, no quadro do diagnóstico que já foi elaborado, identificar todas as situações que carecem de uma resposta, será feito durante esse período, por forma a que, a partir de outubro, todas as coisas, não quer dizer que não possa ser antes, mas a partir de outubro todas as situações tenham já identificado a sua solução. Obviamente que o Governo vai e as comissões vão utilizar o levantamento que foi feito no sentido de definir qual é a solução jurídico-legal para cada uma das tipologias que aí foram identificadas em cada Ministério. Mas obviamente que a transformação do vínculo que esses trabalhadores têm com o Estado tem que partir da vontade do trabalhador. O Estado, o Governo, não pode ter condições de transformar a situação das pessoas sem que elas tenham um papel fundamental a dizer. Terá que ser depois da manifestação da vontade das pessoas que têm uma relação de determinado tipo, algumas daquelas que eu identifiquei, a manifestação da vontade de evoluir, de ver evoluir a sua situação para uma outra. Portanto, essa participação dos trabalhadores é uma participação indispensável. Não podemos fazer uma transformação de tipo oficioso sem que haja uma participação das pessoas e que ela seja requerida. Podemos até admitir que algumas pessoas não queiram mudar a natureza da sua relação com o Estado. E aí teremos que ver quais são as consequências, mas não creio que isso são casos muito excepcionais. Boa tarde, Isabela São Santos da TV. Vou perguntar ao Sr. Ministro quanto ao universo em que poderá aplicar-se esta integração nos quadros. Falou-se em 116 mil, portanto, esses são os dados que foram anunciados, têm a ver com trabalhadores precários, mas a questão é que nem todos estão a satisfazer necessidades permanentes. Se já têm uma ideia de quantas pessoas serão integradas e, quanto ao calendário, a integração é feita em 2018. Perguntar se é assim, em outubro far-se-ão os concursos, tentar perceber quais são os passos depois de outubro. Muito bem. Relativamente muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente ao número, nós não temos este programa e esta resolução não parte de um número fixo, no sentido em que o somatório das situações identificadas no diagnóstico que fez referência é um somatório de realidades muito distintas e que muitas delas precisarão de uma avaliação mais circunstancial e mais ligada à área governativa onde ela existe, para que se possa avaliar efetivamente a necessidade de um processo de regularização. Como é sabido, nessa identificação que foi feita, estão incluídos muitos trabalhadores que não têm um vínculo permanente e não o têm pela própria natureza da função que desempenham. Portanto, há áreas governativas que recrutam e que enquadram trabalhadores ao serviço do Estado, mas que o fazem necessariamente numa base temporária.
Basta pensar, por exemplo, na situação das Forças Armadas, ou basta pensar em algumas carreiras específicas que têm nos seus próprios estatutos estipulado qual é o processo de evolução do ponto de vista do vínculo. Portanto, para além desses casos, agora só a verificação mais próxima e que será feita nos próximos 6 meses destas situações é que irá determinar qual é o valor exato dos trabalhadores que serão integrados. Aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é que seja em outubro do corrente ano esteja concluído este processo de trabalho, quer trabalho legislativo, quer trabalho no terreno, e a partir daí os processos serão uns mais lentos, outros mais longos, outros mais curtos, dependendo da natureza do processo de regularização que venha a ser adequado a cada situação. Mas creio que entre 2017 e 2018 todas as situações que forem identificadas como passíveis e que seja necessário a intervenção regularizadora será feita. Não. Eu tenho uma pergunta. Sim, Susana Barros, da Antena 1. Sr. Ministro, eu gostaria de saber se o Governo está disponível para fazer alterações a curto prazo no Código de Trabalho ou se de facto há algum entendimento entre o Governo e as confederações patronais para não avançar com alterações deste teor. Esse tema não foi abordado hoje no Conselho de Ministros, mas quiser uma resposta muito simples. O acordo que o Governo tem com os parceiros sociais é aquele que está expresso no compromisso que foi livremente assinado por todos os parceiros sociais que o quiseram assinar. Não há mais nenhum acordo senão esse, e lá está estabelecido as prioridades de intervenção, também no domínio laboral, e a metodologia de trabalho e os tempos para ela ser concretizada. Algumas áreas que têm a ver com a legislação laboral estarão já em discussão na concertação social no corrente mês. Mas se alguém quiser conhecer a natureza dos acordos que o Governo tem com os parceiros sociais, basta ler o compromisso que foi celebrado a 22 de dezembro do passado ano, e nada mais há senão isso. Muito obrigada, senhoras e senhores jornalistas, e um bom almoço.